Eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Programa Nossa Evolução. E o tema de hoje é o retorno à nossa procedência extrafísica, ou seja, retorno à dimensão não física ou à dimensão espiritual. Todos nós, dentro de cada um de nós, há esse senso de que nós iremos retornar para a nossa origem, não é? Para a nossa pátria anterior à nossa cidadania aqui no plano físico. Então todos nós temos essa sensação de retorno para a outra dimensão. Então é importante tratarmos do nosso processo evolutivo, de como é essa transição. Nós tratamos da maturidade humana e do retorno da desativação do corpo físico e como é esse processo na nossa terceira idade, esse processo de transição, o desgaste que é esse processo de envelhecer e desencarnar, você despertar em uma outra realidade, os problemas que a gente começa a desenvolver ainda no plano físico, como Alzheimer e outros problemas de esquecimento, que já é o começo do desprendimento das nossas energias espirituais do nosso corpo físico. Então é um processo de transição que muitas vezes diminui o nosso processo de recuperação da nossa personalidade total quando nós estamos no plano espiritual. E como é esse retorno à nossa procedência extrafísica, né? Esse nosso retorno ele se dá de forma espontânea e natural quando nós desativamos esse nosso corpo e esse corpo ele já não tem mais os requisitos necessários para manter, né, nossas energias espirituais conectadas nele. Então, quando nós desativamos o corpo físico, nós passamos para a dimensão espiritual. Como nós já tratamos aqui, nem todo mundo consegue ter lucidez no plano espiritual, na dimensão não física. E isso se dá pelo que nós denominamos de primeira morte, não é? Que é a desativação deste corpo físico, e a segunda morte, que é a perda das necessidades que nós temos costumes como seres encarnados. Necessidade de alimentação, de respiração, de sexualidade e das energias diversas que permeiam e com as quais nós nos acostumamos décadas pós décadas vivendo neste corpo denso, né? Neste corpo com essas energias, com adrenalina, com medo e tudo mais. Então, nós não esquecemos muito fácil todas essas sensações que o nosso corpo proporciona. Então, quando nós passamos pela primeira morte, nossas energias espirituais se despreendem do corpo físico, mas não necessariamente nós perdemos essas vontades, porque a vontade ela está no campo das emoções. E as nossas emoções nós levamos, né, aonde quer que vamos, seja no plano espiritual ou no plano físico. Então, ainda que nós desativamos o nosso corpo energético, físico, nós ainda continuamos com as nossas vontades, os nossos anseios, até que começamos a entender que esse processo não faz mais parte dessa nossa outra fase da vida e também não é uma necessidade do corpo espiritual que nós passamos a ter. Quando encarnados, nós temos 4 corpos, por assim dizer, para fins de estudo. O corpo mental, que é o nosso discernimento, a forma como a gente pensa, os raciocínios e os pensamentos. O corpo emocional, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções. O corpo energético, que são as energias que conectam o nosso corpo espiritual ao nosso corpo físico. E temos o nosso corpo físico, que esse é o mais denso que a gente percebe, que permite a gente perceber essa realidade através dos 5 sentidos, né? Quando nós morremos, nós perdemos o corpo físico, ele é desativado, e nós perdemos o corpo energético, que seria a áurea, né? Por assim dizer. Tanto é que se você tem experiências no mundo espiritual, de forma lúcida, você pode observar que espírito não tem áurea. A áurea é um aspecto, é um traço do corpo humano. Ou seja, nós só temos essas energias, essas bioenergias, quando encarnados, né?
Então, quando nós desencarnamos, nós levamos o nosso corpo mental, levamos não porque não trazemos, nós permanecemos com, né? A gente não leva porque a gente já trouxe, então é nosso, faz parte de nós. Então, é nossa forma de nos manifestarmos no plano espiritual. Então, através das emoções, dos sentimentos, nós nos expressamos, mas não da dramaturgia, como nós sentimos no plano físico. Porque o corpo físico, ele intensifica o processo de adrenalina através dos nossos sentimentos. A emoção que a gente sente no plano espiritual, ela é um pouco mais serena, mais pacífica. Ela é um pouco mais racional. Você sente, mas você não se desespera. Não tem esse chororô todo que a gente vê aqui. Não tem essa intensificação do processo da emoção através dos instintos do corpo físico, que são reações animais, né? Do nosso corpo animal. A raiva excessiva, a penúria excessiva, tudo isso são características do nosso corpo físico. E isso nós levamos, porque ao desconectar as nossas energias espirituais do corpo físico, as sensações, tudo isso a gente ainda leva. E levando essas sensações demora um pouco, até a gente compreender que em esse outro novo corpo, a gente não precisa mais desses sentimentos, dessas necessidades biológicas que temos. Então, nós começamos um processo de depuração, por assim dizer. E quando nós perdemos essa necessidade, que ainda são reflexos da nossa vivência no corpo físico, nós passamos pela segunda morte. E aí, passando pela segunda morte, nós temos um discernimento maior. Nós recuperamos as nossas memórias do passado, ou seja, nós recuperamos quem nós somos de forma integral, né? As memórias das outras vidas, inclusive as memórias dessa vida, e começamos a fazer o balanço existencial, né? O nosso balanço existencial de como é que foi o nosso desempenho nessa nossa encarnação, nessa última fase de aprendizado, né? E aí tentar nos preparar para entrarmos de novo no ciclo existencial, que é a preparação para a vida, a vivência dessa vida e o retorno para o plano espiritual. Então, esse retorno para o plano espiritual, o primeiro impacto que a gente sente é você se desvincular da gravitação, né? Aqui nós somos presos ao chão. No plano espiritual, não necessariamente, né? Então, nós temos um corpo muito mais leve e que, pelo que se observa, não tem tanta prisão assim à lei da gravitação, né? Então, nós agimos de uma forma diferenciada. A nossa referência é um pouco diferente do que quando estamos encarnados. Isso é interessante. Inclusive, especula-se que pessoas que viveu de forma lúcida no plano espiritual tendem a buscar carreiras onde ele esteja sempre voando, tipo pilotos de avião, pessoas que gostam aí de esportes radicais para viver nas alturas. Então, isso são sintomas, né, de memórias, ainda não observado em sua totalidade, de que essas pessoas viveram no plano espiritual e que ainda sentem essa falta, sabe, de viver desvinculado da gravidade. Então, a gravidade é essa força da natureza que nos puxa e nos mantém no chão, com os pés no chão, né? Então, no plano espiritual, nós não temos essa força. Essa força ela não age sobre os nossos corpos. Um pouco mais sutil, ainda de uma matéria pouca conhecida, mas ainda material. Mas é um dos primeiros efeitos que a gente sente, né? O não efeito da lei de gravidade sobre os nossos corpos. E isso dá uma sensação de liberdade gigantesca. Então, essa questão de nos adaptarmos bem ao nosso corpo físico faz com que o nosso processo de retorno para a nossa procedência espiritual tenha lá os seus percalços, né? Um desses percalços, como nós vimos na parte da maturidade humana, o do retorno à vida, o retorno ou ao desligamento do corpo físico, são os traumas ou os problemas de ordem mental que nós sofremos nesses processos de transição, né? Então, nós acabamos por passar por esses processos de dificuldade de transição.
E isso é normal, todos nós passamos naturalmente. Quando já temos a vida um pouco mais lúcida, nós conseguimos empregar as nossas energias, as nossas forças, a nossa vontade em uma tarefa assistencial. Começamos a ajudar as outras pessoas de forma muito mais lúcida, sabendo o que é que estamos fazendo. E com isso nós acabamos por diminuir todos os traumas e dramas que a gente passa na fase de transição entre a velhice e o retorno à vida espiritual. Então é muito importante estarmos um tanto quanto preparados para essa fase. Nós ficamos bastante perturbados quando temos uma vida baseada em erros, em atos não tão nobres, em atos que diminuem o nosso potencial como ser humano, né? O desrespeito, o assassinato, ser antissocial, a questão do tráfico de drogas, que você acaba influenciando e corrompendo inúmeras vidas. Então, todos esses são atos que podem gerar para você uma melancolia no fim da sua vida. Gerando essa melancolia, você entra em um estado de perturbação. Essa sua perturbação, ela altera as suas energias. Você só emana energias densas, pesadas, que acabam atraindo pessoas também densas e pesadas. Quando a gente vê pessoas nessa situação, se ela busca ajuda, é interessante a gente emanar energias, mas nós não podemos intervir no processo delas. A gente precisa respeitar que ela passe pelos seus processos de dificuldade. E como tratado também anteriormente, nós passamos por processos de mudanças, né? Nós passamos por processos de mudanças. E esses processos de mudanças requerem uma melhoria nossa, de certa forma, mas também nós estamos colhendo frutos de nossas ações do passado. Então, essa nossa liberdade, ela não é uma liberdade tão ampla como nós gostaríamos. Ela depende também da lei de causa e efeito e também das leis de afinidades. Então, esse sofrimento pelo qual se passa na última fase da vida física, que a gente chama de melancolia existencial ou melancolia intrafísica, que é o velho ou a velha ranzinza, né? Triste, para baixo, que chata, que ninguém suporta de estar perto, são sintomas de que a missão de vida não foi completada. E também, se você tem esse tipo de postura durante a vida toda, que só ataca os direitos dos outros, direito tanto das pessoas encarnadas quanto desencarnadas, o falar mal, a fofoca, tudo isso impregna o seu corpo energético. Impregnando o seu corpo energético, reverbera energeticamente. Tanto é que o simples ato de você pensar mal do outro, você desencadeia um ataque extrafísico ao outro, energeticamente. Então, seria uma medida profilática evolutiva você se determinar, a partir de então, a jamais pensar mal dos outros. Nós podemos pensar, sim, sobre os problemas, né? Mas não atribuir a maldade ao outro. Toda vez que você pensa mal do outro, a sua energia ela permeia, ela não tem fronteiras, né? Então, ela atinge a pessoa. E você pode acabar interferindo nos processos evolutivos do outro. Tem pessoas que a gente não gosta e a gente demonstra isso energeticamente, apesar de que finge muito bem. E a pessoa sofre pequenos acidentes dentro de casa, pequenos tropeços, as coisas caem, não dão certo. E você não entende que você está participando desse processo negativo. Ora, se você não pode ajudar, atrapalhar também não deve ser o seu caminho. Então é interessante que você se entenda, se conheça, saiba o impacto das suas energias para você evitar esses ataques. E aí quando você ataca o outro energeticamente, naturalmente, quem tem interesse em ver aquela pessoa mal, ela vai se aproximar de você para estimular. Então, a sua agressividade energética de pensar mal do outro ativa outras pessoas que também têm a mesma intenção e o ataque acaba sendo maior. E a sua responsabilidade diante do que vier a acontecer de ruim com aquela pessoa passa a ser bem maior. Então, a sua ficha evolutiva ela aumenta o seu grau de negatividade, ela fica negativa, a sua ficha evolutiva pessoal,
diante do simples ato de você pensar mal do outro. Então é uma das grandes libertações que você pode ter como consciência, e você pode começar a qualquer momento, é o simples ato de não pensar mal dos outros, né? De simplesmente não pense, não julgue, né? Entenda que todo mundo é humano, que todo mundo é passível de erros. É natural a gente se chatear, ficar para baixo, se decepcionar, mas isso não deve ser motivo para você acreditar que o outro não presta, porque fez algo errado, né? Isso é uma tentativa, não é uma tentativa, mas é uma postura reativa nossa, no sentido de atacar o outro, né? Como se nós não tivéssemos erros. E tem um termo no Espiritismo que é bem interessante, que é a indulgência, né? A indulgência na Igreja Católica era tratada como uma forma de você pagar a Igreja materialmente, né? Para que as almas dos seus entes queridos fossem tiradas do purgatório e fossem levadas para o céu. E aí você comprava pedaço da cruz de Jesus, você comprava água benta e tudo mais, subia escada, pagava penitência, tudo isso eram indulgências para você poder recuperar almas de entes queridos seus, para poder tirá-los do purgatório e eles irem aos céus, né? No Espiritismo, a palavra indulgência ela tem um conceito diferente. Indulgência no Espiritismo é você saber olhar os erros dos outros e não divulgá-los, né? E você olhar para os seus erros e corrigi-los. Você precisa ser menos conivente com os seus erros e muito mais perdoador com os erros dos outros. Você ser compreensivo com os erros dos outros e evitar ser conivente com os seus erros. Porque o seu processo evolutivo ele é prioritário. O do outro é prioridade do outro. Então eu só posso ajudar através do meu exemplo, né? Através da minha postura. E tudo isso pesa no nosso retorno para a nossa procedência. Como nós tratamos nossa procedência extrafísica, né? Como nós tratamos aí em outros episódios, todos nós pertencemos a uma comunidade extrafísica. Desde os umbrais da vida até as colônias mais evoluídas, todos nós temos um pezinho dentro de uma comunidade. Quando nós nos desconectamos do nosso corpo, a tendência geral é que nós vamos energeticamente, por vibração, parar nessa nossa sociedade extrafísica, da qual nós pertencemos. Quando nós chegamos nessa sociedade, nós encontramos pessoas que amamos e encontramos pessoas que não gostamos tanto, não é? Então a gente fica ressentido com as pessoas que a gente errou e fica altamente feliz com as pessoas que nós acertamos, que nós temos afinidade. Então não é diferente, muito diferente da vida física. Quando você retorna para a sua cidade natal, ou um local onde você gosta, tem pessoas que lhe adoram e tem pessoas que nem tanto, né? E às vezes com justificativas plausíveis, né? Então, naturalmente, nós retornamos para esses nossos locais. É interessante notar que essas perturbações que a gente sofre, tanto na vida física quanto na extrafísica, são frutos das nossas ações. Nós, até o presente momento, somos levados pela vida, pelo processo evolutivo, de forma espontânea. A gente não tem exercido muito a nossa vontade, a nossa capacidade de tomar decisões, escolher a nossa forma de viver, compreender como é que a vida funciona e dizer o que você quer e o que não quer. Você ou deixa que a religião determine isso, ou você acaba se deixando levar pelas circunstâncias. Então, em qualquer local que você reencarne, você tende a seguir o que a massa determina, o que a maioria determina, o que a seita determina, o que os costumes determinam, desrespeitando a sua própria capacidade de raciocinar, saber o que você quer e direcionar, não é, a sua vida para aquilo que é melhor para você. E isso requer pensamento, reflexão, não é? Inevitavelmente, quando você se preocupa com você, você chegará na conclusão que a vida ela é importante quando você age em prol de si e dos outros. Então, é o que nós chamamos de egoísmo positivo. Todos nós somos egoístas em algum nível e precisamos, de certa forma, de um nível mínimo de egoísmo para nos manter vivo. Se a gente não for um pouco egótico, não pensar na gente, a gente acaba
sendo uma vítima muito fácil, né, de todos os processos de destruição. Então nós temos esse nível de egoísmo. Egoísmo não é totalmente negativo. O egoísmo ele é negativo quando você se prioriza acima de todos. E isso não existe porque a gente interdepende um dos outros, né? Então, você se priorizar acima de todo mundo chega a ser uma burrice, chega a ser uma criancice, não é? Mas você se autoconservar e buscar os seus meios para você se desenvolver é uma ajuda que você dá a si e aos outros ao seu redor, porque você se emancipa. E se emancipando, você deixa de ser assistido por inúmeras pessoas e começa a ajudar. Pois bem, quando nós começamos a sair do corpo físico, a viver a realidade espiritual ainda nessa fase humana, né, enquanto encarnados, nós percebemos a influência do mundo espiritual sobre o mundo físico. E esse é um dos maiores problemas. Digo que é a maior doença da humanidade. Essa influência invisível do mundo espiritual sobre o mundo físico. E qual é o problema desse processo? Qual é o problema dessa influência que o mundo espiritual exerce sobre nós? O problema é que nós somos sujeito passivo. Nós acabamos não nos defendendo a contento por não percebermos essa realidade. É como se você colocasse um cego para disputar com uma pessoa que enxerga. Então, é uma relação um pouco injusta. Então, o desenvolvimento da nossa mediunidade ou da nossa sensibilidade, ou como a ciência chama de parapsiquismo, o desenvolvimento do nosso parapsiquismo é como você desenvolver a visão de um cego, para que ele possa ser mais autônomo, para que ele possa ser mais independente. E você não ser instrumento de guias cegos, de você ser uma pessoa racional que, em vez de você só receber a ação do mundo espiritual, mas você também interage com o mundo espiritual. Você passa a ser um sujeito ativo no processo de ajuda multidimensional. Você recebe influência espiritual e você influencia o mundo espiritual porque você não deixou de ser espírito por estar encarnado. Você só muda um pouco a sua forma de atuar para que você tente ajustar e ajudar aqui. Já que no plano espiritual, às vezes, não é tão fácil você reunir as pessoas, se reajustar. Até porque, ora a gente está lá, outros estão aqui. Então, me parece que aqui, encarnados, é um tanto quanto mais fácil da gente reparar algumas das nossas travessuras, né, do passado e as consequências desses nossos atos. Sem autopunição, porque não adianta de nada, mas principalmente com compromisso, com você entender qual é o seu papel dentro desse processo, certo? Então, quando nós voltamos para o mundo espiritual e nós voltamos para a nossa comunidade extrafísica, a qual todos nós pertencemos, claro, cada um aí tem suas comunidades diferentes, né? Assim como países diferentes, assim como estados diferentes, nós temos também colônias espirituais e locais espirituais diferentes. Quando nós retornamos para lá e reencontramos os seres que nós amamos, nós desenvolvemos no máximo das nossas energias o que a gente chama de empatia, uma empatia máxima. É um estado de espírito que poucas vezes a gente consegue vivenciar aqui na Terra. Acho que se assemelha quando você está muito tempo longe de casa e acaba retornando. E quando você retorna, você tem aquela euforia de ser bem recebido, de estar entre os seus, que é um dos conceitos que eu venho pesquisando e tentando entender, que é o conceito do pertencimento, quando você se sente pertencente àquele lugar, quando você se identifica com o ambiente, com as pessoas. Então, quando nós retornamos ao plano espiritual e, de forma lúcida, entramos nessa nossa sociedade da qual nós fazemos parte, nós temos essa empatia. E essa empatia, ela nos energiza, ela nos prepara para os nossos próximos desafios, de forma lúcida, racional. Afinal, nós levamos a nossa parte racional para o plano espiritual, assim como os nossos sentimentos. Então, essa empatia máxima é uma das formas que melhor nós podemos ser recepcionados. Então, quanto mais nós aumentarmos a nossa plateia de pessoas afins, né, de pessoas que nós podemos ajudar,
melhor. Agora, claro, se nós encontramos em nossa sociedade, nossa para-sociedade, né? Pessoas que são antagonistas, que nós prejudicamos durante toda uma vida, certamente eles nos receberão com repúdio, né? É como se você fosse um político de uma cidade, saísse e destruísse a cidade. Quando você voltar, você não vai ser bem aceito, né? E isso acontece em qualquer lugar, assim como dentro de uma família. Enfim, um elemento da família sai, destrói toda a família, depois volta e quer o quê? Simpatia total? Não vai existir, né? Então, através do alto esforço, ninguém muda ninguém, nada muda nada, a não ser você. Só você se muda com o processo da sua vontade. Ah, mas eu nunca tive vontade e tenho mudado, as circunstâncias me mudam. Verdade. Mas a vida lhe muda a seu contragosto, mas isso não fica fixado. Então, se você estiver numa situação boa, você vai estar bem. Se você estiver numa situação ruim, você vai estar mal. Isso é ser reativo, isso não é processo de melhoria. Então, o fato de você hoje estar em circunstâncias melhores não quer dizer que você evoluiu. Talvez você esteja apenas em um processo normal. Mas se chegar um desafio, como é que você vai reagir? Né? É aí onde mora, é aí onde você consegue diagnosticar o seu nível de evolução. Não é nos momentos de tranquilidade, mas sim nos momentos de desafio. Então, se você passa pelos processos dos desafios da sua vida de forma lúcida, se você entende o que é que está acontecendo e você começa a ter atitudes inteligentes para resolver aqueles problemas, você pode cair em qualquer lugar do mundo onde tenha problemas, que você consegue despertar a sua inteligência para resolvê-los naturalmente. Agora, se não vai ter desafios, vai, sempre, naturalmente. Toda vida tem desafios. Então, quem quiser viver e evoluir pensando que a vida vai dar moleza, está muito enganado. A visão do paraíso, onde você senta, ouve música e fica lá o tempo todo só, né, olhando, apreciando as coisas bonitas da vida, é muito temporária, mas temporária mesmo. Nós temos direito a descansar naturalmente, é necessário. Nós temos os descansos evolutivos. Mas não há evolução, não há processo de crescimento em nenhum lugar que você possa observar sem esforço, né? Sem determinação. Então, se você quer ser bem recepcionado no plano espiritual, comece a plantar, né? Comece a plantar, senão a gente não colhe. E assim, não é de forma impositiva. Você tem que raciocinar. Isso faz sentido? Qual é o sentido que isso faz? Isso tem lógica? Questione por você. O que é que você pode fazer para a sua vida melhorar, né? É disso que nós precisamos, de uma atitude mais ativa nas nossas vidas. E não deixar que a vida vá nos levando até a nosso contragosto, né? Uma questão interessante é que, mesmo a gente pertencendo a comunidades diferentes no plano espiritual, naturalmente nós vamos em busca daqueles que nós temos afinidade, que nós gostamos, ainda que eles estejam em uma dimensão, ou em uma sintonia, ou em uma fase de vida diferente da nossa. Então, se nós tivermos amigos, familiares nas zonas umbralinas, nós vamos até eles, nós vamos buscá-los, nós tentamos resgatá-los. Nem sempre eles conseguem nos ver, porque estão envoltos em seus problemas, não passaram ainda pela segunda dessoma. E às vezes eles reencarnam sem ter passado pela segunda morte, isso é natural. E quando há esse contato de um espírito com outro, esse termo a gente chama de abordagem extrafísica, não é? É quando você acaba abordando um outro espírito para tentar ali entender como é que está o processo e de alguma forma, dentro do seu nível de lucidez, já conseguir assisti-lo, prepará-lo para uma nova encarnação. E assim acontece. Só que é muito difícil, porque às vezes nós, no plano espiritual, nos manifestamos como animais, né? A depender da forma como nós tenhamos vivido, a depender da nossa falta de ética durante a vida, nós vamos nos tornando animais e nós nos expressamos como animais. A ética ou o respeito ao direito dos outros é o que nós temos de mais nobre e soberano sobre a face da Terra. Então, o que nos faz humanos é aprender a conviver uns com os outros de forma pacífica. Se você não tem esse nível de vivência, naturalmente, quando você desencarna, você vira um monstro, você vira um animal. Agora, claro, todos nós passamos por isso e é normal, né? O importante é a gente ter consciência disso. Por que eu tenho que respeitar o outro? Não é porque ele é bonitinho, porque é bonzinho, não.
É porque energeticamente me faz bem, proporciona mais o nosso processo evolutivo em conjunto. É muito mais econômico para nós, é muito mais prazeroso, traz um nível maior de satisfação. E detalhe, quanto mais ético você é, mais acesso aos conhecimentos da vida você tem. Já quanto mais pesado, antiético, menos acesso aos processos evolutivos e de melhoria de vida como um todo você tem. São mecanismos naturais da vida. Quando você tem uma vida aí já pautada em uma vida mais ética, boa e tranquila, você entra num estado que a gente chama de euforia extrafísica, não é? Esta euforia extrafísica é quando você está em um estado de ânimo, quando você desencarna, reencontra os seus entes queridos e você tem aquela super empatia, né? E aí você está contente com os seus desempenhos, ainda que não 100% satisfatório. E também tem, ao contrário da euforia, nós temos a melancolia. Você também pode entrar num estado de melancolia pós-morte. O importante é que a gente não precisa mudar, assim, que a gente não precisa se preocupar tanto dos efeitos do que vem, porque a gente precisa se preocupar com aqui e com agora. Quando você passou por uma melancolia extrafísica muito grande, isso às vezes acontece como? Vamos supor que nós pertencemos a seitas no passado que difundiu que... Vamos pegar um tema que é comum, que é bem conhecido na literatura espírita. Pertencemos à Igreja Católica e pregamos o discurso de que toda pessoa que tivesse um indício de mediunidade ou sensibilidade eram bruxos ou bruxas e que deviam ser ateados fogo, né? E aí quando você desperta no plano espiritual, você percebe que toda aquela informação que você deu era totalmente equivocada e que as pessoas que mais você ateou fogo, que tinha ali um propósito de trazer desenvolvimento, verdade e crescimento, acabou que eram entes queridos seus. Ora, se você tocou fogo nos seus pais, nos seus irmãos, nos seus amigos, nos seus entes queridos, qual é o sentimento que você vai ter pós-morte? Melancolia, naturalmente. Você vai ficar melancólico. E aí você percebeu que a sua melancolia foi pelo seu discurso distorcido e corrupto, né? Porque você desrespeitou o direito dos outros. Então esse sentimento de melancolia faz com que você reencarne discutindo tudo. Faz com que você reencarne sem aceitar nenhum tipo de doutrinação. Então você nasce com um senso de razão muito mais forte. Você vai para o lado oposto, né? Você sai de um discurso religioso que prejudicou e você vai para um discurso, a maioria assim, mais racional, mais absolutista ou quase ateu, né? Então você começa a questionar tudo ao seu redor. Você tem uma espécie de repugnância por qualquer tipo de doutrinação, de domínio que tente lhe dominar. Eu mesmo sou fruto de uma dessas. Tive decepções antes de pós algumas encarnações e hoje eu recrimino todo tipo de controle, tudo que tenta controlar, tudo que tenta tirar a capacidade da gente de observar, de ver, de ser livre, e eu acho totalmente contra-evolutiva e eu não admito muito que essas forças interajam sobre mim. E aí você tem que observar a vida e buscar meios de se tornar mais livre dentro de todo esse processo, né? Quando nós percebemos que as nossas manifestações e o nosso processo está atrapalhando o nosso processo evolutivo e dos outros, às vezes nós nos unimos com outras pessoas. E isso gera os grupos de reciclantes existenciais. O que é uma reciclagem? Não é você tornar algo inútil em algo útil, não é? Então, uma reciclagem existencial é quando você percebe que tem características, atos, ações, posturas que não ajudam em nada no processo evolutivo dos outros, nem seu, e você decide mudar, não é? Desde uma alimentação até isso que nós comentamos há pouco, falar mal do outro, que péssimo hábito, né? Como é que nós podemos mudar isso? Como é que eu vou reciclar isso? E é muito importante esses grupos existenciais, esses grupos de reciclagem, porque em conjunto, às vezes, facilita essas nossas reciclagens, né? E aí nós vamos observando quais são os nossos pontos em comuns de erros e como é que nós podemos mudar, porque não há processo de evolução sem mudança, né? Então,
Nós temos, quando chegamos no plano espiritual, nós fazemos o balanço de 3 manifestações pessoais básicas, né? Nossos erros, acertos e negligência. A negligência, ela também pesa. Não pense que, eu não estou fazendo mal a ninguém. Sua ficha evolutiva não está pesando, porque você pode estar sendo negligente. Quando você deixa de fazer o que você pode, já nas suas condições para ajudar, e se ajudar também, você está sendo negligente, né? E sendo negligente, você também está atrapalhando o desenvolvimento dos outros. Então, é muito importante ter essas observações. Uma outra característica importante do nosso processo de desencarne é que, às vezes, quando o ente querido nosso desencarna, nós desenvolvemos mediunidade, ainda que temporária. Ou nossa sensibilidade, ela se amplia. Quantos relatos a gente não ouve de pessoas que perderam entes queridos e, hora ou outra, vê a pessoa dentro de casa, tem sonhos lúcidos, suas precognições aumentam. Então, é um fenômeno interessante para ser estudado, né? Então, quando nós não somos acostumados a essas perdas, que ninguém perde ninguém, não é? Mas essas separações temporárias. Quando nós perdemos um ente querido, é um baque muito forte. Mas, em contraponto, né, nós observamos aí que há uma ampliação da nossa percepção extrafísica. Há um certo desbloqueio dos nossos chakras e nós conseguimos perceber de forma mais lúcida o plano espiritual. Às vezes isso passa, às vezes não. Para o resto da vida fica, né? Às vezes de forma mais leve, mas ainda continua. Então, assim, também a gente sabe que não é porque a pessoa morreu que ela virou santo de uma hora para outra, né? Se o processo de mudança, às vezes para você mudar uma atitude, uma forma de ser, são milhares de anos, inúmeras encarnações, não é do dia para a noite que a pessoa morre. Só que nós temos um senso de respeitar, né? A outra consciência que partiu. A gente tem, pelo menos eu sinto isso e percebo isso, que nós temos um senso de respeito à consciência da pessoa. E já é um nível de evolução, porque você está respeitando pelo menos a ausência dela, né? Para não falar mal, não criticar. E aí, em não falar mal, você já está exercendo o nosso primeiro mandamento de hoje, né? Que é tentar não pensar mal do outro. É um processo evolutivo. Então, assim, as mudanças íntimas, ela requer, primeiro que você queira, muita vontade, ação, estudo e muito esforço. Não é fácil você modificar uma atitude. Requer que você tenha, quase que sempre, para você mudar, você precisa ter um objetivo forte, né? Uma intenção forte. Por que você quer mudar? Por que isso é importante? Infelizmente, a gente só toma esse tipo de decisão quando a gente chega ao fundo do poço. Quando a gente não aguenta mais as dores e as agonias que as nossas ações nos causaram. E aí a gente começa a tentar reverter esse processo. E às vezes, por vidas e vidas, a gente vem tentando aí corrigir erros do nosso passado. Então, acima de tudo, nós precisamos ter, ainda que nesse retorno da nossa para a procedência, né? O retorno à vida espiritual, nós temos que tentar, aqui e lá, ter uma evolução lúcida. No Espiritismo, a gente fala em 2 conceitos bem básicos, que são fé raciocinada e fé cega, né? Fé raciocinada e fé cega. Aqui a gente pode trazer como analogia, nós temos a evolução compulsória, empurrada pela vida, né? E nós temos a evolução consciente, ou melhor, uma evolução lúcida, né? Você sabe o que é que você está fazendo. Que aí também nós podemos entender como o processo pelo qual você entende quem é você, onde é que você está, o que é que você está fazendo e por que você está fazendo o que faz. Você está deixando que o seu animal fale mais alto, que a sua razão fale mais alto, que a sua emoção fale mais alto? O que é que está predominando em você? Onde é que está o problema? E como é que a gente pode resolver? Então, você pensar nesse seu retorno para a sua comunidade extrafísica é um ponto crucial no nosso processo evolutivo, porque nós pertencemos a algum lugar. E quando nós voltarmos, normalmente se faz a reflexão na vida física comum, na sociedade comum, de, quando eu morrer, qual é o legado que eu vou deixar, não é? Aqui, como nós sabemos que existe uma sociedade a qual pertencemos lá, nós perguntamos, o que é que nós vamos encontrar quando nós voltarmos para casa, não é? Pessoas contentes ou descontentes? O que é que nós vamos encontrar
nessa nossa sociedade? Mais pessoas afins e satisfeitas com as nossas ações ou pessoas não satisfeitas? Então é que nós mudamos o nosso ponto de vista. A gente não olha para o passado, a gente olha para frente. Porque o passado não nos serve só como lições, mas não para dramatizar. O que nos serve é o presente e o futuro, não é? Porque só a partir de então é que nós podemos mudar e transformar a nossa realidade. Então, precisamos aí desempenhar o máximo. O quão você tem se esforçado para ter uma evolução consciente? O quão você tem se esforçado para se entender como ser humano? O quão você tem se esforçado para evoluir, não é? E é com essas indagações que eu encerro o episódio de hoje, desejando a todos já, né, um Feliz Natal aí, um próspero Ano Novo, e que vamos dando continuidade ao nosso processo evolutivo, ao nosso crescimento. Obrigado a todos e até o próximo episódio.